Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Presente para Jesus. O mundo perde um sonho por não querer amar e vai então como um sol sem luz, a como a vida cresce e o canto faz-se mais e a paz está com você, Jesus, agora, hoje e sempre, para se viver melhor. Eu sei que é preciso ter você dentro de mim, agora, hoje e sempre, renovar no amor, irmão, estar junto a seus passos, para se viver melhor. Eu sei que é preciso ter você dentro de mim, agora, hoje e sempre, renovar no amor, irmão, estar junto a seus passos. É sua esta canção, é sua esta canção, é sua esta canção. Para se viver melhor, eu sei que é preciso ter você dentro de mim, agora, hoje e sempre, renovar no amor, irmão, estar junto a seus passos. É sua esta canção. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos mais esta oportunidade do estudo, que possamos mais uma vez, reunidos em Teu nome, nos lembrarmos do Teu Evangelho, de Teus ensinamentos, assim como abrirmos as nossas mentes e os nossos corações para os ensinamentos que a doutrina espírita, como Consolador prometido, tem nos oferecido, abrindo novas possibilidades para o estudo, para a prática do Evangelho, para a sustentação de nossas vidas. Esteja sempre conosco, Senhor Jesus, e muito obrigado por tudo. Se conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, nós vamos trabalhar com muita alegria essa passagem, O Bom Ladrão. É uma passagem que traz um conforto às almas
que andam sofridas neste momento, né? É um momento em que nós estamos passando por grandes aferições, neste momento de transição planetária que estamos ouvindo desde que aqui chegamos neste orbe, de que viria ali o ano 2000, de que viria a era de Aquários, e agora este momento está se iniciando, não é? Então essa passagem, ela traz um conforto, uma sedimentação da fé e a busca de realizarmos em nós todas aquelas questões que ainda estão pendentes na nossa vida. Nós vamos trabalhar essa passagem no livro Boa Nova. Boa Nova é aquele livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o espírito que dita a obra é Humberto de Campos. E Humberto de Campos vem trazendo ali o relato das suas percepções no plano espiritual, segundo ao seu cunho poético, romantizado, né? Das passagens de Jesus aqui na Terra, junto ali àquela região da Judéia, de Cafarnaum, de Jerusalém, todo aquele povoado em que ele trabalhou e ensinou, e os seus discípulos. O capítulo 28, ele se passa um pouco antes, dias antes da crucificação de Jesus. Eles estão ali reunidos numa região mais tranquila e estão discutindo ali sobre as virtudes que Jesus ensinava e como que era a profissão, a professar a fé. Bom, na Bíblia, o nome bom ladrão não aparece, não é? Esse bom ladrão, ele se expressa, né, na fé de que Jesus virá no reino de Deus, e ele pede que neste dia Jesus se lembre dele quando estivesse no paraíso. Em Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43, nós vamos ver exatamente assim. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nos evangelhos apócrifos, na versão grega do pseudo-epígrafo, o evangelho de Nicodemos, apócrifo do século IV, o nome aparece pela primeira vez, o nome de Dimas. Na versão latina e no evangelho de Nicodemos, também conhecida como Atos de Pilatos. O nome do segundo ladrão também é dado como Gestas. No evangelho árabe da infância de Jesus, apócrifo do século VI, é narrado que Jesus, ainda criança, tem um contato com esses dois ladrões e eles têm um nome, de Tito e do Machos. E Jesus prevê que, depois de 30 anos, eles serão crucificados juntos com ele. Na tradição da Igreja Ortodoxa russa,
O nome do bom ladrão é Rac. Isso nós encontramos no Wikipédia, esses relatos. Então, voltando à obra do livro Boa Nova, nós vamos encontrar ali os discípulos discutindo sobre a fé. Estavam ali Levi, né, que seria Mateus, lá na frente, Tiago, seu irmão, e um dos filhos de Zebedeu, que não é citado, se é Tiago ou se é João, e Tomé. E Tomé, nós vamos lembrar aqui das posições e da fala de Tomé nessa conversa, nesse discurso sobre a fé e as posições dele diante de Jesus, porque lá na frente, segundo o que nos traz o espírito de Humberto de Campos, Tomé estará acompanhando a crucificação de Jesus com vestes diferentes, como se fosse um disfarçado. E ali, durante a crucificação, ele vai questionar, né, que lealdade é essa de Jesus ao Deus, ao Pai, e merecendo aquela crucificação, aqueles maus tratos, como se fosse um verdadeiro malfeitor. Porque nessa conversa junto aos discípulos, são citados apenas estes, mas a gente não tem certeza de quem mais participava dessa conversa sobre a fé, Tomé é alertado por Jesus sobre o que seria a crucificação, o que seria essa lealdade, e também como que os corações que ainda não se encontravam abertos para ouvir a palavra de Jesus, mas num determinado momento eles se abrem, e que um ignorante também poderia se abrir em determinado momento e buscar professar a fé e mudar o seu estilo de vida, a sua compreensão sobre o que viria a ser o reino de Deus. Então, Levi, que era coletor de impostos, ele tinha uma certa cultura, era um homem letrado, o que não era comum ao povo daquela época, frequentar escolas, ter instrução. E aí, o Levi coloca que somente um homem culto pode conhecer toda essa extensão dos benefícios da fé. Tiago, seu irmão, aventa que talvez bastasse a vontade para que a confiança em Deus estivesse viva neles. Mas aí um dos filhos de Zebedeu pergunta, mais ou menos com a voz mais avolumada, mas será que a fé é uma virtude que só chega para aqueles que a desejam? Aí Jesus, que estava a um canto como se estivesse meditando, é solicitado a explicar sobre essas virtudes, a virtude da fé, e ele responde com muita suavidade que a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é sempre estar pronto para Deus. E aquele que tem fé caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor os queira conduzir. E continuam ali, né, conversando sobre o que seria a fé. Nós sabemos que a fé é o piso básico, é o alicerce, né, o piso inicial na evolução, na nossa vida, na evolução do espírito. Nós precisamos desta fé para que nos impulsione a seguirmos na nossa caminhada. Nós vamos lembrar que no livro Roteiro, Emmanuel coloca que a fé iniciou-se no berço rústico do temor. Era quando nós, através dos fenômenos da natureza, o trovão, uma chuva, uma tempestade, nós olhávamos para aquilo
e sabíamos que aquilo era manifestação de um poder acima de nós, de um poder divino. Então começou ali, através daquele medo. E nós sabemos que ali, naqueles fenômenos, eram as manifestações dos espíritos, né? A influência dos espíritos em a natureza. Então, esse capítulo 28, ele é trazido pelo espírito de Humberto de Campos, trazendo ali uma conversa, instigando a cada um deles sobre o que seria a fé em cada um de nós. E nós sabemos que Kardec, no capítulo 19, ele traz sobre a fé que transporta montanhas. E ele dedica a este capítulo trabalhar sobre o poder da fé, a fé religiosa, a fé mãe da esperança e da caridade, né? E no item 12, ele trabalha a fé humana e a fé divina. E na fé humana e a fé divina, eu gosto sempre de trazer que um espírito protetor em Paris, 1863, um daqueles colaboradores do Cristo que estavam ali auxiliando Allan Kardec na codificação, ele traz que, vou pedir permissão para ler um pedacinho. No homem, a fé é um sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe em seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da vontade. Então, o irmão de Levi, Tiago, ele estava também um pouco certo quando ele traz que a vontade, né, é que fortaleceria a busca da fé. Mas também Levi estava correto quando ele fala que o homem culto desenvolveria essas virtudes. Sim, aquele que estuda, que busca as instruções, facilita, é claro, ajuda no progresso, mas é necessário essas duas asas, e Jesus vai trazer isso de acordo com o diálogo que eles vão conversando, sobre as explanações e a capacidade de Jesus de ver, de perceber a mente de cada um no seu piso de fé, né? E nessa mensagem aqui de um espírito protetor, mais na frente eu gosto muito de citar isso, quando ele fala assim, que entretanto o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, queridos irmãos, quando esse capítulo é trabalhado primeiro, esse piso, esse terreno sobre a fé, para trabalhar depois o diálogo de Jesus lá na crucificação com Dimas, o bom ladrão, é de uma preciosidade, é de um carinho enorme para trazer para todos nós qual que era o exemplo do Cristo, né? Trabalhando a nossa fé para que nós entendêssemos este momento do Calvário. Entendêssemos também o Calvário particular, intrínseco de cada um de nós, né? E no Livro dos Espíritos também, Kardec, na terceira parte, capítulo 2, quando ele trabalha a lei da adoração, né? Ele vai nos mostrar que quando a elevação do pensamento a Deus e a extensão desse pensamento do trabalho primeiramente em mim, né, na lapidação de todos os meus instintos,
E, consequentemente, no meu próximo, quando eu trabalho em mim, eu trabalho melhor com o meu próximo, eu vou entender o meu amigo, aquele que me chega, nós vamos, assim, refletindo o Criador. E aí eu me lembrei da prece de Cáritas, né, na última estrofe, que aquilo é um poema, né? É uma poesia. Quando Cáritas traz que dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho de onde deve se refletir a tua divina e santa imagem. Então, queridos irmãos, nós vamos ver que na lei de adoração, quando nós compreendemos que o sentimento de adoração acompanha o processo evolutivo do espírito, o processo de cada um de nós, nós vamos entender que quanto mais materializado o indivíduo, mais distanciado ele se encontra das leis divinas e até mesmo das leis dos homens. Mais lapidado, mais espiritualizado, ele vai refletir em si a vontade do Criador. Não é isso que nós vimos lá na prece de Cáritas? Que foi Cáritas a colaboradora, né, que formou esse grupo que veio de outro orbe colaborar aqui na missão do Cristo, né, para que lá na frente a gente encontre Paulo dizendo, depois de muitas aferições, né, quando ele cai na real o que ele estava fazendo, ele já fala, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E no diálogo lá, na conversa, na chamada de consciência, né, na conversa de Jesus com os discípulos, ele vai falar com Levi, porque Levi pergunta assim, mas como que a gente vai discernir a vontade de Deus? E, de novo, Jesus carinhosamente vai dizer que a vontade de Deus, além de que conhecemos através da lei e de seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais pelo bem, é também que se manifesta a que se manifesta a cada instante da nossa vida, quando misturamos as alegrias com as amarguras, né? Concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa do caminho. Não é assim a nossa vida? Às vezes nós estamos num momento de alegria, mas sabemos que aquele momento é passageiro, né? Que a aferição vem logo em seguida, as amarguras, né? E os conselhos sábios de quem? Daqueles colaboradores do Cristo, sempre encontramos em nosso caminho colaboradores do Cristo. E não foram eles, os profetas, eles não trouxeram as predições. E o que nós fizemos com os profetas? Os levamos ao cadafalso, à guilhotina, à forca, à fogueira, né? Aí Jesus continua dizendo que ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, a vontade do Criador, em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Tomé observa aquilo ali, e fica ainda cheio de dúvidas, suas ideias assim muito fervilhantes, porque ele era um homem mais de intelecto, não é? E aí ele fala, bom, se o cultivo da fé só pode ser o atributo de um espírito mais cultivado, por que o homem ignorante não pode cogitar da aquisição da fé, né? Esse patrimônio da fé? Porque ele estava ali discutindo com Levi.
né, com Tiago, irmão de Levi. Aí, de novo, o mestre esclarece que todo homem de fé será agora ou mais tarde, olha o piso de cada um. Olha como Jesus respeitava ali o entendimento de cada um daqueles homens, né? Todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está nos céus. O filho leal, ele vai questionar lá na frente, quando ele vê Jesus sofrendo pela crucificação, ele vai questionar essa lealdade. Peraí, ele sempre foi leal, né? Tomé continua, todavia, quem possuirá nesse mundo uma lealdade tão perfeita como essa, tão perfeita como essa? Aí Jesus responde com muita sabedoria: ninguém pode julgar em absoluto, a não ser o critério definitivo de Deus. Né? Questões que somente o Criador e aquele que está vivendo a situação é que sabe. Né? É entre mim e o Criador. Não nos cabe entrar naquele lugar, não nos cabe julgar. É bem possível, Tomé, que a encontremos, essa fé, no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados deste mundo. Olha bem, Jesus estava ali trazendo que é bem possível que a encontremos naquele que nós menos esperamos. Ele vai professar a fé, ele vai dar um testemunho que nós não imaginávamos que poderia dar o testemunho, né? E nós, com o nosso julgamento, né? O apóstolo sorriu, desapontado, né? Dentro do seu ceticismo prático, de homem prático. E assim a noite veio chegando e cada um saiu ali em busca dos seus lares, dos seus afazeres, nas reflexões que o mestre havia deixado. Nós vamos lembrar que poucos dias depois acontece a crucificação, a prisão de Jesus, a ceia, né, a Santa Ceia, a tristeza da preparação dos discípulos para esse momento, né? Então, nós já vamos entrar no Dimas, no bom ladrão, nesse contexto onde vamos encontrar Dimas, que é um momento que emociona muito quando nós estudamos essa passagem, desse encontro de Dimas com Jesus, essa alma com Jesus. Né? O Evangelho nos traz os encontros das almas, né, que mostram e professam uma fé que nós ainda temos dificuldades de entender. Então, Dimas era o nome desse malfeitor. Sentenciado, aguardava a execução na prisão. Graças ao sumário e vergonhoso julgamento de Jesus de Nazaré, a execução foi adiantada, a execução de Dimas. Eis que tudo deveria acontecer antes da Páscoa judaica. Então, arrancado da prisão, Dimas, junto a Gestas, o outro ladrão, o outro malfeitor, companheiro de loucuras e de cela, inicia ali a marcha rumo ao Calvário, né? Que era uma extensão razoável, mas mais ou menos um quilômetro. E com uma cruz nas costas, nos ombros, isso torna-se uma grande distância, né? Pois que o pretório de Pilatos, a distância do pretório até a coluna, a colina do Calvário, me desculpem, dava mais ou menos de 800 metros a 1 quilômetro. E acabava sendo uma distância razoável para quem ia ali, recebendo impropérios, gargalhadas, insultos, apupos
da população, daquele populacho que se comprazia em ver os soldados torturando, perseguindo, o insulto e aquela caminhada triste, sofrida, rumo ao Calvário. Sofrida, entre aspas, que Jesus não sentia essas dores que nós imaginamos que ele estava sentindo, não é? Mas existia ali uma dor, né? Dimas contemplava Jesus maravilhado. Ele dormiu à noite na prisão. Foi alimentado e não tinha sede. Jesus não. Jesus estava fraco, estava perdendo sangue e seu rosto escorria gotas vermelhas, provocadas pelas feridas dos espinhos. E ele ia ali observando aquilo e pensando, o justo carrega a sua cruz. O arrependido também, ele, né, Dimas. O primeiro caminha curvado ao peso do madeiro, cambaleando, parando, a respiração opressa e o pulso acelerado. Dimas indaga o porquê de tanto ódio do populacho que acompanha o triste cortejo. Constata que os soldados de Roma não estão ali para impedir a fuga dos sentenciados, não. Eles se encontram ali dando ênfase às gargalhadas, às vaias, aos insultos, às cusparadas que o populacho, o povo, desferia a Jesus, aquele que havia feito, pregado só o amor. E assim, Dimas vai refletindo e não entende. Os dois salteadores vão andando mais atrás, porque Jesus era o primeiro carregando aquela cruz, né? E apesar dos insultos e impropérios que Gestas, o outro malfeitor, vai dirigindo àqueles que se aproximam, que estavam acompanhando a caminhada deles rumo ao Calvário, ele não era insultado. Gestas estava ali revoltado, desferindo palavras, né, menos felizes, não entendendo o processo, mas ele não sofria os insultos que eram dirigidos a Jesus. E Dimas ficava estarrecido com aquela postura dos homens da época, né? Porque Jesus era que era considerado acelerado, eles dois não. Então, essa marcha vai subindo, passando pelo bairro de Acra. Algumas pessoas olham pela janela, outras pelas esquinas, pelos terraços. Eles iniciam a ladeira, logo em seguida vem a descida, né? E o lugar do suplício está próximo. É uma elevação num terreno de calcário, onde uma vegetação mesquinha mal consegue disfarçar a nudez das rochas. Dimas sente o sangue gelar nas veias, a perspectiva da morte próxima. Apavora-se igualmente ao pensar que o justo também vai morrer. Ele sabia que Jesus não merecia tudo aquilo. Ele já tinha ouvido falar, escutar das pregações de Jesus, da pregação sobre o amor, do perdão, de se colocar-se no lugar do outro, de dar a outra face, né? E ele ficava assim, estarrecido. Como, gente? Nós merecemos essa crucificação, mas este homem não. E o pessoal não percebe o que estão fazendo, né? Então, era procedimento dos soldados e de Roma oferecer a cada um que fosse supliciado, que fosse crucificado, uma taça de um narcótico amargoso, a fim de diminuir a sensação de dor. O amargo, nós sabemos que na medicina chinesa é a fitoterapia que trabalha as questões, as desarmonias, os desequilíbrios do fígado.
E em todo momento, né, de muito estresse, momentos de insultos, momentos de indignação, o fígado sofre, né? Libera ali a bile, então tem que cuidar do fígado. Mas esse remédio amargo, ele diminuía um pouco as dores, né? Não potencializava tanto a dor, a crucificação, os cravos na pele, né? Eram de umas folhas ali da região, eram ervas ali da região. Enquanto alguns soldados iniciavam a crucificação de Jesus, outros também iriam realizando a crucificação dos malfeitores. Dimas, assim, se convulsiona, tem um certo desespero, né? Começa a suar frio, traz dor, porque aquele remédio, aquelas ervas, não liberava totalmente das dores. Amenizava muito pouco mesmo, né? Não tinha condição de liberar do sofrimento que eles haviam de passar. Aí, meus queridos irmãos, sabemos que essas narrativas desse momento, elas são muito pesadas, são muito duras de serem narradas, e nós todos sabemos como que foi essa crucificação, né? E não tem necessidade de nós pontuarmos aqui o requinte de crueldade que foi ali desferido a Jesus, né? E Dimas pensa exatamente assim: eu daria qualquer coisa para sair dali. Se tivesse uma outra chance, voltaria ao passado e refaria a minha vida. Seria o mais bem comportado de todos os homens, desde que o liberassem daqueles cravos enterrados em sua carne. Nós vamos lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que está no capítulo 4, né? Quando trabalhado ali, não sei mais o capítulo, não tem hora que foge da memória, mas vocês vão lembrar, queridos irmãos, que é perguntado se nós podemos e devemos expor a nossa vida para salvar um malfeitor, né? E aí nós vamos ver que esse momento de Dimas traz para nós exatamente que devemos sim, devemos nos expor para salvar aquele. E nós vamos lembrar que uma ovelha que nós conseguimos resgatar, ela é recebida no plano espiritual com festas, né? Então, Dimas ali faz essa reflexão e pensa que se ele fosse liberado daqueles cravos, ele seria um novo homem. Ele seria aquele que faria tudo diferente. E lembra lá quando Humberto de Campos vai trazer sobre as reflexões sobre a fé, quando Jesus devolve a Tomé, que talvez não, que o homem rude, ignorante e até mesmo um criminoso, ele poderia professar a fé muito mais do que um homem culto, muito mais do que um homem que já havia conhecido e ouvido falar sobre as virtudes. Aquele que foi criado, né, num berço, ouvindo sobre as profissões de fé, né? Então, vejamos aqui que Dimas vem aqui fechar esse pensamento de Jesus, essa reflexão que Jesus traz do não julgar, né? Naquele momento em que eles conversavam ali entre si, os apóstolos, os discípulos, sobre o que seria a fé, que virtude
seria essa e como implementá-la em suas vidas, em nossa vida. Na crucificação, né, eles tinham por costume colocar um letreiro acima da cruz, e o de Jesus, o que nós sabemos que parece que eis aqui o rei dos judeus, né, que indicava o motivo pelo qual ele sofria o suplício e a crucificação. Né? A crucificação era um suplício que chegava a durar mais ou menos uns 3 dias, segundo os costumes daquela época, crucificava e deixava ali o homem exposto, né? Então, essas cruzes, elas eram dispostas em local que pudessem ser vistas por todos, pois o objetivo de Roma era deixar bem claro o recado de que aquele seria o destino de todo que ousasse erguer o braço contra a águia poderosa do Império Romano. Né? Dimas está à direita da cruz de Jesus, né? Os soldados repartem desrespeitosamente as vestes de cada um daqueles que era de costume eles serem levados ao local da execução com as suas próprias vestes e totalmente despidos ao serem crucificados. E as horas que se seguem, nós vamos ver que foram de grande zombaria, né? De grandes insultos, desce da cruz, né? Onde está o Deus que o rei dos judeus professava, que se dizia rei, né? E toda a pequenez e as ignorâncias humanas se voltam ali contra a luz que morria, sem nenhum queixume. Jesus não revidava, não falava nada, né? Ele pede misericórdia, perdão para aquelas pessoas, não é? E neste momento, Tomé está ali acompanhando e ele não entende nada quando vê o sofrimento de Jesus, ele fica ali, gente, mas ele falou lá atrás, naquele discurso sobre a fé, que aquele que é leal a Deus, que segue a vontade de Deus, seria ali o filho, seria aquele que receberia as bênçãos do alto, seria aquele recebido no reino de Deus. E que reino era aquele? E que pai era aquele que permitia que o seu enviado, que o seu filho passasse por todo aquele calvário? Ele não havia entendido o que seria a missão de Jesus aqui na Terra. Alguns exigiam de Jesus que ele descesse da cruz, né, que salvasse a si mesmo. Entre gargalhadas, eles perguntavam onde que estão os seus milagres, né? Onde se encontra todo o seu poder? E Tomé não entendia nada. Gestas, o outro malfeitor, se contorce, cheio de ódio. Olha a diferença, né? Olha o piso evolutivo de cada um. Ele alia-se aos que insultam Jesus, né? E exclama, né? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós que estamos para morrer contigo, né? Ele queria salvar-se. Dimas vira que Jesus estava mutilado, vira os hematomas, ele acompanha tudo aquilo e vê. Aquele não era um homem comum. Aquele era um rei, cujo reino ultrapassava a compreensão humana. Aqueles homens não compreenderiam mesmo quem era Jesus, né? O magnetismo daquele homem, o olhar daquele homem. Jesus não emitia nenhuma queixa, uma única queixa, não revidava os insultos. Ao contrário, suplicava, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Outro dia eu recebi um videozinho pelo WhatsApp, um vídeo muito interessante, era homens sendo entrevistados, um programa
de televisão, de entrevista, e um senhor, Álvaro Siviero, que é um químico, é um matemático, é um homem de ciência, ele vai trazer sobre o amor, sobre o perdão, sobre esse entendimento aí do que Jesus trazia numa linguagem matemática, uma linguagem das ciências exatas. E aí ele vai falar exatamente o seguinte, que na química, para formar uma molécula, vai se acrescentando ali átomos, né? Dentro de um limite máximo. Dentro daquele limite, guardado devidas proporções, né? Porque senão a molécula colapsa. Então, vai colocando ali os átomos, né? Até que ela fique pronta, que ela fique perfeita. E aí ele traz, né? Vai citando que, então, por isso que a gente vai encontrar, né? O hipoclorito, o clorito, o clorato e o perclorato. Então, ele traz que o per vem ali trazendo o limite máximo de todas aquelas substâncias, né? O perclorato, o permanganato, o limite máximo com esse prefixo per. E que esse per, ele está inserido em nossa vida e nós nem percebemos, né? Aí ele vai falar, seguir, o perseguir, perfeito, o feito, o perfeito, o ficar, por mais tempo, o permanecer. E aí ele vai falar que o egoísmo é o contrário do amor, né? O amor é o doar. O egoísta, ele quer receber. O amor doa. Então, o amor na sua extensão máxima, no seu limite máximo, ele perdoa. Então, vem trazendo para nós na linguagem da ciência, na linguagem científica, o perdão, o que é o perdoar. E aí, nesse momento, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí a reflexão de Dimas continua. Aquele homem era um rei que venceria a morte. Ele estava caminhando para o seu reino, invisível, mas um reino real. E aí Dimas fala para Gestas assim, o seu colega malfeitor. Tu te encontras à porta da morte e mesmo assim não te arrependes? Não te arrependes dos teus erros? Ambos sabemos que merecemos a cruz, porque somos criminosos, mas este mal nenhum fez. O criminoso, Dimas, parece ser tomado por um clarão de esperança. Volta-se para o Cristo e pede, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sentia a vida ali esvair do corpo, mas deseja viver em outra paisagem, uma paisagem de flores onde Jesus é o jardineiro. Deseja ser uma das flores a serem tratadas por quem era capaz de perdoar os que o haviam supiciado. Deseja adquirir aquela serenidade, a paz que manifesta o homem que se encontra ali no meio, na cruz do meio, né? E a resposta de Jesus para Dimas foi exatamente assim. Não foi preciso que Dimas falasse das suas mazelas para ele. O mestre o acolhe. Dimas,
Na verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós sabemos, queridos irmãos, ao longo dos séculos, as pessoas têm se indagado que paraíso seria isso. Naturalmente, não é o paraíso das delícias, porque Dimas tinha um passado a expiar, né? A lei, ação e reação, causa e efeito. Desejava se reformular, e é isso que o seu pedido espremia. E Jesus lhe diz que o conseguirá. Não foi Jesus que falou e assinou sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, porque seriam consolados? Olha aí a expressão da bem-aventurança. Jesus lhe afirmava que após a morte, o espírito prosseguiria perseguindo a felicidade, numa nova rota, segundo a lei de justiça e amor de nosso Pai. Os condenados agonizam devagar. Nós sabemos que a Dimas seria dado outras oportunidades, como é dado as oportunidades para todos nós. Mas o paraíso que Dimas encontraria, nós vamos lembrar de Camilo Castelo Branco, na obra Memórias de um Suicida. Ele não encontra ali, no Instituto de Maria de Nazaré, as oportunidades de rever o seu passado, de seguir todas as instruções dos instrutores espirituais, o tratamento, as aulas ministradas pelos colaboradores do Evangelho, da obra de Jesus, não é? Ele se reeducando para futuramente reingressar, reencarnar aqui na Terra, sofrendo as aferições e as expiações necessárias devido ao seu ato. Assim seria com Dimas, mas Dimas estava ali já entendendo todo esse processo. E no próprio livro Memórias de um Suicida, Camilo vai, numa das suas recordações, né, nas ideoplastias que eram mostradas para ele no plano espiritual, ele vai se ver como um desses que estavam ali insultando na algazarra, acompanhando a crucificação de Cristo, a crucificação de Jesus. A oportunidade chega para todos. Então, os condenados aqui, que estavam uma à direita e outra à esquerda de Jesus, vão ali tendo o seu momento de reflexão devido ao crime cometido, mas isso segue ali o patamar e o nível de entendimento, o nível evolutivo de cada um. Dimas vê Jesus dobrar a cabeça, enterrar o queixo no peito e dizer: tudo está consumado. Então Jesus já não estava mais ali. Era a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. 6 horas na cruz, e ele se fora. Jesus se fora. O suplício de Dimas prossegue, e de seu colega também, né? Segundo a lei judaica, o governo romano respeitava, os corpos dos sentenciados não deveriam ficar suspensos ali no patíbulo durante a grande solenidade pascal, que começava ao pôr do sol da sexta-feira. Então, teria que recolher aqueles corpos, né? Senão ficaria ali pelos 3 dias. Por isso, uma embaixada vai ao pretório rogar a Pilatos que mandasse retirar os corpos. E aí, para atender a esse pedido, o procurador da Judéia ordena que os soldados fossem ao Gólgota e quebrasse através de malhas pesadas as pernas dos prisioneiros, apressando-lhes a morte. E assim foi feito aos dois, Gestas e Dimas. E eles adentram a espiritualidade. Dimas com disposição de retificar os seus erros,
e, conforme a promessa que lhe fizera o Cristo, descobriu o paraíso do desejo do bem, da insancha de lutar para se melhorar, até encontrar a perfeição. E assim nós terminamos esse capítulo, agradecendo esses esclarecimentos que vêm do alto em favor de cada um de nós, agradecendo a Jesus, mestre amigo de todas as horas, aos seus fiéis colaboradores de amor, de caridade, fraternidade, que nos instruem, que nos dão ânimo, impulso para entendermos melhor as leis divinas e seguirmos fazendo o que compete a cada um de nós, enquanto trabalhadores da última hora. Muita paz para todos, toda a nossa gratidão, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.